Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço virtual. Eu estou falando sobre a metodologia DBR e aqui eu estou no segundo vídeo para dar continuidade àquilo que vocês precisam escrever na metodologia. Havia falado sobre a introdução e o elemento 3.1, que é o delineamento da pesquisa. Agora eu vou falar sobre as etapas da pesquisa. A pesquisa DBR, como eu expliquei anteriormente, ela está subdividida em 7 etapas, mas eu aglutinei 2 e coloquei 6 etapas, tá certo? E elas são as seguintes: focar, compreender, conceber, aplicar, avaliar e redesenhar, tá? Uma coisa muito importante aqui é quando você for citar uma figura, é que você coloque entre parênteses, nesse formato que está aqui, tá? Ao invés de escrever assim, como consta na figura tal, não precisa. Toda vida que for falar sobre figura, tabela, quadro, você coloca sempre entre parênteses, numerando. Eu coloquei X aqui, porque eu não sei qual vai ser a numeração das figuras que vão no seu trabalho. Então, você coloca X por enquanto, quando você escrever definitivamente é que você vai numerar, tá bom? É importante também saber que quando a gente escreve um texto, escreve a figura tem que vir logo abaixo a chamada dela, tá? E foi isso que eu fiz. Coloquei aqui uma figura que vai caracterizar as etapas da pesquisa. É muito importante que vocês redesenhem essa figura aí utilizando as cores que vocês quiserem, o formato que vocês quiserem, mas que apresentem esses elementos que estão aqui. Então, o que a gente vai fazer no focar, no compreender, no conceber, no aplicar, no avaliar e no redesenhar? Então, aqui a gente tem o seguinte: no focar, você vai trazer qual é a base científica que você está utilizando, e aí, independente do trabalho que você for fazer, né? Matemática, português, história, geografia, inglês, o que for. A base de ensino e a base tecnológica, tá bom? Então, no focar, a gente vai estar trazendo essas 3 bases. No compreender, a gente vai estar trazendo a análise epistemológica de todas essas bases e a análise ontológica de todas essas bases, que é uma coisa que a gente já vem construindo, né, nos vídeos anteriores. O conceber é o momento que você vai criar a sua sequência didática. No aplicar, você vai aplicar a sequência didática, né, como coleta de dados, fazendo uso do questionário inicial, do relatório de observação e do questionário final. No avaliar, a gente vai avaliar a viabilidade da sequência, o perfil dos estudantes e os resultados de aprendizagem. E no redesenhar, a gente vai trazer quais são as modificações que ficaram vinculadas à SD depois que ela foi aplicada e analisada, tá bom? Veja que aqui, olha, eu estou colocando SD, tá certo? Eu estou colocando a abreviatura. E aqui eu não estou colocando. O ideal dos ideais é que venha sempre SD. Uma vez que você chamou a sequência didática de SD num momento inicial, anteriormente, depois você vai chamar sempre de SD, tá bom? Então, fiquem atentos a isso, porque esse aqui foi um erro que eu cometi para que vocês pudessem prestar atenção, né, nesse desenho e que vocês pudessem corrigir no material de vocês, tá? Veja também que eu coloquei fonte elaborado pelo autor 2023, tá bom? Mas, obviamente, se vocês forem qualificar ou defender em 2025, 2026 ou qualquer outro ano, você precisa colocar aqui o ano que você confeccionou esse material. As subseções a seguir explicam os pormenores de cada etapa e é isso que eu vou fazer agora com vocês. Veja que essa etapa aqui é 3.2, né? Então, esse subcapítulo. Eu estou colocando 3 porque é o que eu tinha no meu material, mas obviamente, se o seu capítulo de metodologia ficar vinculado ao número 4, tudo vai ser 4.1, 4.2. Se ficar o número 5, vai ser 5.1, 5.2, tá bom? Só estou colocando assim, que é para vocês saberem onde é que eu estou me situando dentro desse material que eu estou mostrando para vocês. Então, ó, se antes era 3.2, eu vou falar de cada uma dessas etapas pormenorizadamente. Então, vão ser 6, né? 3.2.1, etapa 1, focar, e assim vai ser o do 2 ao 6 em diante, tá bom? Então, tá aqui, ó. A primeira etapa da pesquisa pauta-se na primeira etapa da DBR, intitulada como focar. Nela são definidas a base científica a ser investigada. Então, qual é a sua base científica?
Ó, se você está falando de função afim, você tem que dizer isso. Se você está falando de orações subordinadas substantivas, você tem que dizer isso. Se está falando da independência do Brasil, você tem que dizer isso, certo? A base teórica de ensino e aprendizagem a ser utilizada na sequência didática, que tem a ver com o construcionismo e a tecnodocência, além da base tecnológica digital escolhida a ser utilizada nas intervenções, que é o jogo na plataforma WordWall, tá? Mas se você for fazer livro-jogo, é livro-jogo na plataforma Twine. Se você for fazer um vídeo, você tem que dizer que é um vídeo em tal plataforma, né? E assim sucessivamente. Essas definições se pautam em problemas de pesquisa evidenciados pelo pesquisador em situação de ensino e aprendizagem, referendados por pesquisas nessa área de estudo aqui, tá certo? Você tem que dizer qual é a área de estudo que você está vinculado. É a área de ensino de ciência e matemática? É a área de tecnologia educacional? Que área é? Essa etapa foi apresentada no capítulo da introdução deste documento, tá bom? Então, esse trechinho, por isso que eu li na íntegra, tá certo? É bem curtinho mesmo, é só para dizer que focar é só você olhar para esses 3 elementos que estão vinculados a essas bases que eu mostrei na imagem anterior. Tá certo? Então, a gente termina aqui enfatizando que vocês estão falando dessa primeira etapa do focar e que vocês precisam refazer essa imagem aqui, além de reescrever com as palavras de vocês o texto, tá ok? A gente se vê então no próximo vídeo.